Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 3 da Epístola de Tiago traz uma das advertências mais sérias e detalhadas do Novo Testamento sobre o poder das palavras e a responsabilidade daqueles que ensinam. Tiago inicia o texto alertando que os mestres receberão um julgamento mais severo, servindo de gancho para uma profunda análise sobre o controle da língua. Por meio de metáforas vívidas, como o freio na boca do cavalo, o leme de um grande navio e uma pequena fagulha que incendeia uma floresta inteira, o autor demonstra como um órgão tão pequeno é capaz de corromper todo o corpo e ditar o rumo da vida. Esta introdução prepara o leitor para o fechamento do capítulo, onde Tiago estabelece o contraste entre a falsa sabedoria terrena, marcada por inveja e ambição egoísta, e a verdadeira sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Tiago 3 do livro de Tiago da Bíblia. O domínio da língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. 2 Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. 3 Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. 4 Tomem também como exemplos navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. 5 Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. 6 Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. 7 Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. 8 A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. 9 Com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10 Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. 11 Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? 12 Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O poder da oração. 13 Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. 14 Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. 15 Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. 16 Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 17 Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O peso do ensino, o perigo da língua e o contraste entre duas sabedorias. No capítulo 3 de sua carta, Tiago continua sua cirurgia espiritual no comportamento humano, movendo o foco da parcialidade e da fé morta, vistas no capítulo 2, para a anatomia das nossas palavras e motivações internas. Se a fé se mostra por obras, a obra mais difícil de alinhar com o Evangelho é a fala. O autor começa direcionando um alerta severo aos que desejam posições de liderança e ensino na igreja, expandindo o argumento para mostrar que a língua, embora seja um órgão minúsculo, possui um poder destrutivo desproporcional. Na segunda metade do capítulo, Tiago revela que os conflitos verbais e as divisões na comunidade são sintomas de uma falsa sabedoria e estabelece as características da verdadeira sabedoria que vem de Deus. O tema central deste capítulo é: a maturidade espiritual exige o controle rigoroso da língua, que possui um poder devastador e incoerente, e a rejeição de uma sabedoria terrena e egoísta em favor da sabedoria do alto, que se manifesta em pureza, paz e mansidão. Primeiro, a responsabilidade do ensino e o poder destrutivo da língua, versículos 1 a 12. O que o autor está ensinando? Tiago inicia o capítulo com uma advertência solene no versículo 1, pedindo para que os irmãos não queiram ser mestres em grande número. Na igreja primitiva, a posição de mestre conferia grande prestígio social e espiritual, o que atraía muitos candidatos ambiciosos. No entanto, o autor lembra o peso dessa função. Os que ensinam receberão um julgamento com maior rigor por parte de Deus, pois a palavra falada molda a vida de outros e carrega imensa responsabilidade moral. No versículo 2, ele reconhece com humildade que todos tropeçam de muitas maneiras, mas coloca o controle da fala no topo da maturidade cristã. Se alguém for capaz de não tropeçar no falar, esse é um homem perfeito, ou seja, maduro, capaz de dominar todo o restante do seu corpo. Para demonstrar como algo muito pequeno pode controlar ou destruir algo gigantesco, Tiago utiliza 3 ilustrações do cotidiano e da natureza nos versículos 3 a 6. A primeira ilustração é o freio na boca dos cavalos, um pequeno pedaço de metal que permite ao cavaleiro controlar a direção e o corpo de um animal forte e pesado. A segunda ilustração são os navios, que, apesar de imensos e empurrados por ventos violentos, mudam de rumo pelo comando de um leme muito pequeno, operado pela vontade do piloto. A terceira ilustração é a fagulha que incendeia um grande bosque, mostrando que o fogo começa de forma insignificante, mas consome florestas inteiras. A aplicação dessas metáforas à anatomia humana é assustadora, conforme o versículo 6. A língua é comparada a um fogo e classificada como um mundo de iniquidade. Mesmo pequena, ela tem o poder de contaminar a pessoa por inteiro, incendiar o curso de toda a sua existência e, na linguagem vívida de Tiago, receber sua ignição e combustível do próprio inferno. Nos versículos 7 e 8, o autor faz um contraste com o domínio da humanidade sobre o reino animal. O ser humano foi capaz de domar e domesticar toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas. A língua, porém, nenhum homem consegue domar por suas próprias forças. Ela é descrita como um mal incontrolável e um reservatório cheio de veneno mortífero. O ápice do diagnóstico de Tiago nos versículos 9 a 12 é a denúncia da hipocrisia e da incoerência humana. Nós usamos a mesmíssima língua para bendizer ao Senhor e Pai, e momentos depois, para amaldiçoar pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem palavras de adoração e palavras de destruição. Tiago apela à lógica da criação para mostrar o absurdo dessa ambiguidade. Uma mesma fonte de água não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Uma figueira não produz azeitonas e uma videira não dá figos. Da mesma forma, um coração que não foi transformado e continua salgado pela maldade não pode produzir as palavras doces e puras do reino de Deus. A lição espiritual principal. A língua possui um poder espiritual imenso e destrutivo, funcionando como termômetro do autocontrole do indivíduo. A incoerência de usar a fala para adorar a Deus e ferir o próximo revela uma espiritualidade doente e dividida. Aplicações práticas. 1. Avaliar o peso das próprias palavras. Lembre-se de que as suas palavras têm o poder de levantar ou destruir uma pessoa. Antes de emitir uma crítica ácida, fazer um comentário sarcástico ou espalhar uma informação duvidosa,
Pare e pense no estrago que essa fagulha pode causar na reputação ou no coração de alguém. 2. Eliminar a fofoca e a calúnia. Não faça da sua boca uma fonte de água amarga. Se você acabou de ler a Bíblia, orar ou cantar um louvor, policie-se imediatamente para não usar os minutos seguintes para falar mal de um colega de trabalho, do seu cônjuge ou de um irmão da igreja. A adoração a Deus exige respeito ao ser humano criado por Ele. 3. Aumentar o filtro para ensinar ou liderar. Se você exerce alguma liderança espiritual, dá aulas de teologia ou aconselha pessoas, dobre a sua vigilância pessoal. O seu padrão de julgamento será mais rigoroso. Certifique-se de viver exatamente aquilo que você ensina aos outros. 2. O contraste entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, versículos 13 a 18. O que o autor está ensinando? No versículo 13, Tiago faz uma pergunta para a comunidade. Quem se considera realmente sábio e inteligente? A resposta que o mundo esperava envolveria debates teológicos profundos ou eloquência verbal. Tiago, porém, muda o critério. A verdadeira sabedoria deve ser demonstrada pelo bom procedimento e por obras práticas, temperadas pela mansidão e pela humildade. Para o autor, sabedoria não é o que você sabe, mas como você vive. Ele passa então a confrontar o que se passava nos bastidores daquela igreja, onde líderes e membros competiam por status, gerando facções. Nos versículos 14 a 16, Tiago traça o perfil da falsa sabedoria, caracterizada por 2 sentimentos guardados no coração: a inveja amarga e a ambição egoísta, o desejo de autopromoção. Quem age movido por essas motivações não deve se orgulhar de sua suposta inteligência, pois fazer isso é mentir contra a verdade do Evangelho. O autor categoriza a origem dessa falsa sabedoria com 3 adjetivos pesados no versículo 15. Terrena, baseada nos métodos pragmáticos e gananciosos deste mundo. Animal espiritual, governada pelos instintos da carne e pelas emoções descontroladas. Demoníaca, inspirada pela mesma lógica de rebelião e orgulho que move Satanás. O resultado prático desse tipo de mentalidade competitiva é previsível. Versículo 16, onde imperam a inveja e a ambição pelo poder, ali haverá confusão, desordem na comunidade e toda espécie de práticas malignas. Em total oposição a esse cenário caótico, o versículo 17 descreve a anatomia da verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, cujo autor é Deus. Ela possui uma pureza essencial que se desdobra em 7 características relacionais. A sabedoria do alto é, antes de tudo, pura, livre de segundas intenções ou egoísmo. Ela é pacífica, pois busca a reconciliação em vez da briga. É amável e compreensiva, demonstrando moderação e flexibilidade para ouvir o outro. É cheia de misericórdia e de bons frutos, traduzindo-se em ajuda prática a quem sofre. Por fim, ela é imparcial, não fazendo acepção de pessoas, e sincera, totalmente livre de hipocrisia. Tiago encerra o capítulo no versículo 18 com uma promessa ligada à agricultura espiritual. O fruto da justiça não nasce no meio do caos, da gritaria ou da disputa pelo poder. Ele é semeado em paz, e os agricultores que cuidam dessa lavoura são os pacificadores, aqueles que trabalham ativamente para construir relacionamentos saudáveis e harmoniosos na igreja e na sociedade. A lição espiritual principal. A verdadeira sabedoria divina não se confunde com intelectualismo arrogante ou ambição por posições, mas é identificada por um caráter manso, pacífico, misericordioso e focado na promoção da paz comunitária. Aplicações práticas. 1. Discernir as motivações do coração. Quando você estiver defendendo um ponto de vista em uma reunião, no casamento ou nas redes sociais, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso por amor à verdade ou por ambição egoísta de parecer mais inteligente e vencer o debate? Se houver inveja ou desejo de pisar no outro, a sua sabedoria é terrena e demoníaca. 2. Cultivar as características da sabedoria do alto. Escolha uma das marcas do versículo 17 para praticar de forma intencional hoje. Seja mais compreensivo ao ouvir uma opinião diferente, seja mais amável na sua resposta doméstica ou exerça misericórdia prática com alguém que errou com você. 3. Ser um semeador de paz. Avalie o ambiente da sua casa e do seu trabalho. A sua presença tem trazido confusão e divisão ou tem pacificado os conflitos? Fuja do papel de incendiário de relacionamentos e assuma o papel de pacificador,
pois é na atmosfera da paz que o fruto da justiça de Deus cresce. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o ministério do ensino na Igreja traz imensa responsabilidade, e os que o exercem enfrentarão um julgamento divino muito mais rigoroso devido ao impacto de suas palavras. Segundo, assim como o freio domina o cavalo e o leme conduz o navio, a língua é um órgão minúsculo com poder total sobre o corpo, capaz de incendiar e contaminar toda a trajetória de uma vida. Terceiro, a humanidade domou os animais selvagens, mas ninguém consegue domar a língua por esforço próprio. Usá-la para adorar a Deus e amaldiçoar o próximo é uma contradição impossível na lógica do reino. Quarto, a falsa sabedoria é terrena, carnal e demoníaca, gerando inveja, ambição e confusão. Já a sabedoria de Deus é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e semeada em paz pelos pacificadores. Reflexão espiritual final. O capítulo 3 de Tiago nos confronta com o pecado mais sutil e comum do nosso dia a dia, o pecado da palavra. Ele nos lembra de que a nossa espiritualidade não é validada pelo conhecimento teológico que acumulamos na mente ou pelas belas orações públicas que fazemos, mas pela maneira como falamos com as pessoas nos momentos de estresse, cansaço ou contrariedade. Em um mundo hiperconectado, onde as redes sociais funcionam como grandes bosques prontos para serem incendiados por fofocas, cancelamentos, insultos e vaidades, o chamado de Tiago para sermos tardios para falar e focados na sabedoria do alto torna-se uma questão de sobrevivência espiritual. Não tente domar a sua língua confiando apenas na força da sua força de vontade. O próprio texto afirma que nenhum homem consegue fazer isso sozinho. Nós precisamos entregar a nossa boca e o nosso coração diariamente ao controle do Espírito Santo. Peça a Deus que mude a fonte interna da sua vida. Quando nosso interior é curado e preenchido pela sabedoria pura, pacífica e cheia de misericórdia que vem do alto, as nossas palavras deixam de ser veneno mortífero e passam a ser sementes de vida, justiça e paz para todos os que nos cercam. Tenha uma excelente semana de vigilância e paz em suas conversas. Vou te explicar que o capítulo 3 de Tiago é um dos textos mais famosos e confrontantes sobre a nossa comunicação e as nossas intenções. Se no capítulo 2 ele focou em como tratamos os outros com as nossas ações, aqui ele foca em como tratamos os outros com as nossas palavras e com a nossa postura mental. Vamos analisar o texto por partes, destacando as imagens didáticas que Tiago usa e suas fortes conexões com o Antigo Testamento. Primeira parte. A responsabilidade de quem fala e ensina, versículos 1 e 2. O que o texto diz? Tiago começa com um aviso severo. Nem todo mundo deveria querer ser mestre ou líder religioso, porque quem ensina carrega uma responsabilidade muito maior e será julgado com mais rigor por Deus. Ele reconhece que todo mundo erra, todos tropeçamos, mas diz que se alguém conseguir controlar totalmente o que fala, essa pessoa alcançou a maturidade máxima, é perfeita, e consegue dominar qualquer outra área da vida. Ligação com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas e sacerdotes que desviavam o povo com palavras falsas ou liderança orgulhosa recebiam as condenações mais duras de Deus. Em Ezequiel 34, Deus faz uma advertência terrível contra os pastores de Israel que cuidavam apenas de si mesmos em vez do povo. Tiago resgata esse temor reverente sobre o peso da liderança. Segundo parte, o poder gigante de coisas pequenas, versículos 3 a 6. Para mostrar o impacto da língua, da fala, Tiago usa 3 ilustrações brilhantes do cotidiano. O freio do cavalo. Versículo 3. Uma peça de metal pequenininha na boca de um animal forte de centenas de quilos faz ele ir para onde o cavaleiro quer. O leme do navio. Versículo 4. Um barco gigantesco, empurrado por ventos violentos no meio do oceano, é direcionado por uma peça de madeira muito pequena controlada pelo piloto. A fagulha na floresta. Versículo 5-6. Uma faísca minúscula de fogo, se cair no lugar errado, incendeia e destrói um bosque inteiro. O significado. A língua é um órgão pequeno, mas tem o poder de direcionar ou destruir a vida inteira de uma pessoa. Uma fofoca, uma mentira ou uma palavra cruel dita em segundos pode incendiar casamentos, amizades e comunidades inteiras. Tiago diz que a língua descontrolada é alimentada pelo próprio inferno. Ligação com o Antigo Testamento. Esta seção é puramente baseada no livro de Provérbios. O Antigo Testamento avisa constantemente sobre o poder destrutivo da fala. Provérbios 16:27 diz: O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente.
Outro versículo clássico do Antigo Testamento que resume perfeitamente a ideia de Tiago é Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Terceira parte. O veneno incontrolável e a incoerência humana. Versículos 7 a 12. O que o texto diz? Tiago usa mais uma metáfora da natureza. O ser humano é capaz de domar feras selvagens, leões, aves e até criaturas do mar, baleias, golfinhos. Mas ninguém consegue domar a própria língua sozinho. Ela é descrita como um animal peçonhento cheio de veneno mortífero. A incoerência. Versículos 9 e 12, ele expõe a nossa hipocrisia. Com a mesma boca que cantamos louvores a Deus no culto, nós saímos de lá e xingamos ou amaldiçoamos pessoas no trânsito ou na internet, pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Tiago diz que isso é contra a natureza. Uma fonte de água não dá água doce e salgada ao mesmo tempo. Uma laranjeira não dá bananas. Se a sua boca só solta água salgada, palavras ruins, a sua fonte interna está doente. Ligação com o Antigo Testamento. A criação. No versículo 9, quando ele lembra que as pessoas são feitas à semelhança de Deus, ele está citando diretamente Gênesis 1:26-27. O argumento teológico de Tiago vem do Antigo Testamento. Você não pode dizer que ama o Criador se você destrói a criatura dele com as suas palavras. O veneno. A expressão veneno mortífero ecoa o Salmo 143, que fala dos homens violentos. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno de áspide víbora está debaixo dos seus lábios. Quarta parte. Duas fontes de sabedoria, versículos 13 a 18. Nota. O subtítulo do texto enviado diz o poder da oração, mas este trecho fala especificamente sobre a verdadeira sabedoria. Tiago divide a sabedoria em duas categorias para que o leitor possa avaliar qual delas possui. A sabedoria falsa, terrena, demoníaca. Sinais. Nasce de um coração cheio de inveja amarga, ambição egoísta, orgulho e competição. Resultado. Onde esse tipo de mentalidade entra, gera confusão, fofoca, divisões e toda espécie de males. A sabedoria verdadeira, que vem do alto de Deus. Sinais. Ela é pura, pacífica, busca a paz, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, produz bons frutos, é justa e totalmente sincera, sem máscaras. Resultado. Versículo 18. Quem vive assim semeia a paz e colhe uma vida de justiça. Ligação com o Antigo Testamento. Essa divisão entre duas sabedorias imita perfeitamente os primeiros 9 capítulos de Provérbios, onde o autor contrasta a mulher sabedoria, que constrói a vida e teme a Deus, com a mulher tolice e insensatez, que atrai as pessoas com mentiras e orgulho, mas leva à morte. Para o Antigo Testamento e para Tiago, a sabedoria real não é medida pela sua inteligência, mas pela sua paz e bondade nos relacionamentos. Resumo didático da mensagem de Tiago 3. Imagine que a sua boca é a torneira e o seu coração é a caixa d'água. Se você abrir a torneira e sair água suja, fofoca, mentira, humilhação, orgulho, não adianta tentar limpar a torneira. O problema está na caixa d'água. Tiago está nos mostrando que o controle da língua não é um mero exercício de etiqueta, mas um teste de diagnóstico do coração. Quem tem a sabedoria que vem de Deus é pacífico e usa as palavras para curar e abençoar, nunca para incendiar e destruir. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!